O texto se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 37. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. O Senhor Jesus entrava em todos os lugares, né? Comia com pobres, comia com ricos, na casa de pessoas humildes, na casa de fariseus e sacerdotes, né? E muitos anos antes, quando o povo sai da Pérsia, Daniel continua lá com Dario, mas um tempo depois, Daniel tem a visão de um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro. Enquanto isso vem um bode do Oriente com um grande chifre na testa, um chifre poderoso, né, e derruba aquele carneiro. Aquele grande chifre é Alexandre o Grande, né, que no seu auge seria quebrado, seria derrubado. Mas a visão de Daniel vem dizer que 4 chifres dali nasceriam, e um pequenininho, né, que falaria blasfêmias, né, contra o povo de Deus. Alexandre o Grande vem trazendo a cultura grega, né, os 4 generais de Alexandre depois a cultura grega, colocando a cultura grega, instaurando a cultura grega em todos os lugares, até que chega em Jerusalém com Epifânio, aquela luta dos macabeus contra isso, contra a profanação do templo. Um porco é colocado no templo por Epifânio, a estátua de Zeus é colocada ali. Eles tentam forçar os judeus e aquela guerra estoura, até que chega um dia que tudo se resolve, o Senhor dá a vitória ao seu povo, e se levantam os fariseus, os puruxins, os puritanos da época, movimento de reavivamento, de volta às escrituras, que é o movimento dos fariseus. Começou bem. Chega nos tempos de Jesus, a roda gira demais, né? O pneu se desgasta até chegar em Cristo. Aquilo que começou com a volta das escrituras, agora voltou, tanto que voltou para o legalismo, as suas tradições, virou um jogo de poder. O que seduz o homem é o dinheiro, o poder. Então aquilo seduziu muitos homens. Chegaram nos tempos de Jesus, esses homens que eram um movimento de volta às escrituras já não cuidavam mais do seu povo, não cuidavam das ovelhas. Esses homens que eram responsáveis por cuidar das viúvas, dos órfãos, cuidar daqueles que precisavam, não estavam cuidando. Chega ao ponto de Jesus olhar para aquela multidão. Jesus, um rapaz jovem, 30, 31 anos, ajudando, fazendo milagres, fazendo bem, como diz Atos dos Apóstolos, andou fazendo bem, curando, libertando da opressão do diabo. Chega a olhar para aquela grande multidão, mais de 5.000 pessoas, e dizer: eu tenho compaixão desse povo, porque são como ovelhas que não têm pastor. Eles não tinham quem cuidasse. Eles não tinham quem cuidasse dele. Pessoas tinham medo de ser expulsas da sinagoga. Como em João 9, aquele cego foi expulso por confessar que Jesus o tinha curado. Que Jesus era um homem santo, um homem bom. Então, esses fariseus estavam ali contra Jesus. Não gostavam do Senhor. Os religiosos, legalistas, não gostavam da simplicidade de Jesus, não gostavam da pureza de Jesus, não gostavam que ele era bom, não gostavam disso. Mas alguns tentavam chegar perto dele para obter alguma coisa, para tirar alguma coisa. Não conseguiam enxergar, olhavam aquela bondade, olhavam como ele abraçava as prostitutas, como ele abraçava os publicanos, como ele estava junto de pessoas simples, pessoas pobres, na Galileia. Não conseguiam olhar para aquilo com bons olhos. Então muitos ali tentavam se aproximar, uns nem gostavam. Nicodemos, creio eu, que teve o coração quebrantado, foi até Jesus e disse: Senhor, nós sabemos que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se não veio de Deus. Nicodemos ali reconhece: esse homem veio de Deus, esses sinais são poderosos. Então Jesus aqui é convidado por um fariseu, como diz no 37, Jesus pregando sobre a luz do corpo, sobre os nossos olhos serem bons. Se o seu olho é bom, o seu corpo será bom, será luminoso. Se seus olhos são luz, se seus olhos veem o bem, se seus olhos enxergam bondade, dentro do seu corpo estará a bondade.
Será bom aquele que tem bons olhos, agora seus olhos têm cobiça, tem maldade, tem vontade de derrubar, de passar alguém para trás, ódio nos seus olhos, que os olhos expressam muita coisa. Você frange os olhos quando está bravo, arregala quando está assustado. Então, se seus olhos forem bons, o seu corpo inteiro é bom. Os olhos são sinais para você. Você olhar, a maneira de você olhar é um sinal para você mesmo, para os outros que estão de fora, mas principalmente para você. Você verá ali os seus sentimentos, os seus olhos, e começará a ver: meu corpo é bom? Será que a luz dentro de mim? Será que o que está em mim não são trevas, mas são luz? Então, depois disso, ele é convidado para uma refeição na casa do fariseu. E quando Jesus entra naquela casa, tomou lugar à mesa, sentou-se com eles. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Por que ele ficou impressionado com aquilo, admirado? Porque existe uma coisa que era a lei de Moisés: não matarás, não roubarás, cuidará dos órfãos, das viúvas, o ano do jubileu, a Páscoa. Isso eram as leis de Moisés. Só que os fariseus tomaram tanto poder, tanto controle, dominaram tanto, que eles também colocaram as tradições, começaram a colocar suas tradições, aquilo que não estava na lei de Moisés, mas eram tradições deles. Então, na mente deles, na mente dos fariseus, quando eles conversavam, tocavam alguém que não era judeu, quando eles tocavam um romano, ou o romano os tocava, eles estavam impuros. Se eles estivessem no mercado, na feira, né, e uma prostituta esbarrasse neles, eles estavam impuros na cabeça deles. Se eles fossem na feira comprar suas verduras, seus grãos, né, suas coisas, seus vinhos na feira pública, quando eles voltavam, diz a palavra, que eles se lavavam todo, banho de purificação. Não era somente lavar a mão por higiene, mas era purificação. Porque na cabeça deles, quando eles falavam com alguém que não era da religião deles, quando eles falavam com alguém que não era do Sinédrio, do templo judeu, da Judéia, do povo de Israel, de Abraão, eles estavam impuros. Na cabeça deles, quando eles estavam conversando com alguém, naquele momento entrando na casa de alguém, tanto era a hipocrisia, que quando eles vão matar Jesus, entregar Jesus a Pilatos, eles não entram na casa de Pilatos, porque Pilatos era romano, Pilatos era pagão. Se eles entrassem na casa de Pilatos, para eles estariam imundos. Eles estavam levando um homem inocente para a morte, e não queriam entrar naquela casa para não ficar impuros. Eles já estavam impuros há muito tempo e não percebiam. Eles já estavam impuros, não era entrando na casa de Pilatos ou não que eles iam ficar mais ou menos impuros. Eles já eram impuros, por estar levando um homem inocente à morte. Um homem que não fez mal a ninguém, somente por inveja, por soberba, por orgulho. Então eles tinham essas tradições religiosas, religiosidade tóxica. Então eles levaram ali Jesus para morrer. Morrer tudo bem, levar o homem para matar, o homem inocente para matar, tudo bem. Mas agora entrar na casa de um romano? Não, isso não. Isso vai nos deixar imundo. Isso não vai ser bom para nós. Matar o inocente pode. Entrar na casa de um romano não pode. Então, para eles, isso deixava eles imundos, como hoje. Você não quer conversar com certas pessoas porque tem medo de ficar imundo. Você já não cumprimenta as pessoas por medo de ficar imundo, de ser contaminado. Pessoas de outra religião, pessoas de outra sexualidade, você nem ao menos cumprimenta, nem fala um bom dia, porque você tem medo. Você tem Deus na sua vida, o que está em você é luz. Compartilhe essa luz, distribua essa luz. Você é o sal, você veio dar sabor a essa terra, você veio conservar essa terra, curar essa terra ferida. Então os fariseus eram assim. Quando eles veem Jesus, senta-se à mesa sem lavar as mãos, dá graças ao Pai,
serve-se daquele alimento maravilhoso que veio de Deus. Qual era o problema na cabeça dos fariseus? Eles sabiam que Jesus estava o tempo todo com prostitutas, estava o tempo todo com publicanos, com pecadores. Pecadores, aqueles que teriam sido expulsos da sinagoga por algum motivo. Aqueles que não seguiam as normas do templo, dos fariseus. Aqueles que não andavam conforme os fariseus eram chamados de pecadores. Aqueles que não faziam parte do grupo dos religiosos eram chamados de pecadores. Aqueles que não estavam com os fariseus estavam contra eles. Então Jesus estava sempre com esses, abraçando, tocando. Uma certa feita, Jesus toca um leproso e diz: seja limpo. Sem medo algum, Jesus põe a mão sobre a cabeça daquele homem, daquele leproso, mostrando que o que é santo, o que é verdadeiramente santo, não é imundo pela doença, mas ao contrário, ele santifica aquele que está doente, ele santifica aquele que precisa. Então eles ficam maravilhados, ficam admirados, maravilhados não, mas admirados, porque Jesus não se lava. Aí Jesus vai dizer, Jesus percebe todas as coisas. Jesus diz no versículo 39, mas o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Então Jesus, que sonda o coração, ele faz aqui a metáfora do copo e do prato limpo, né? Que eles compraram um copo, compraram de um grego, de um romano. Aquele copo tinha que ser purificado, lavavam o copo várias vezes, purificavam o copo. Então Jesus faz essa metáfora: vocês limpam o exterior está limpo, mas dentro está poluído, dentro está cheio de roubo e de maldade. Eles estavam usando aquilo, usando a fé para se beneficiar, roubando as pessoas, roubando os fiéis. Eles estavam usando aquela vestimenta, aquela religiosidade para roubar, para fazer o mal. Então está cheio, Jesus diz, está cheio, um copo cheio de roubo e de maldade. Então Jesus faz essa metáfora. 40. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Então Jesus está dizendo, não vivam só do exterior, não vivam só de imagem. Os fariseus usavam aquelas roupas maravilhosas, se vestiam maravilhosamente, estavam orando nas praças, erguiam suas mãos na praça para todos verem. Mas Jesus diz, não, pegue o que está dentro de vocês e coloquem para fora. O que está dentro de vocês, Jesus fez também, Deus fez, não só o exterior, mas o que está dentro. Jesus sondando o coração, olhou para eles ali e disse, vocês estão cheios de ódio, de maldade. Tinha problema em ser um fariseu? Depende. Se a pessoa fosse um fariseu, por exemplo, como José de Arimateia, servia ao Senhor, acreditava em Jesus, mas ainda não era o momento dele. Mas ele cria em Jesus, era um homem bom, né? Ou Jairo, que foi até o Senhor pedindo pela sua filha. Esses homens foram quebrantados. Creio eu que todos eles caminharam com o Senhor até o fim da vida. Nicodemos não tinha problema. O problema era essa maldade dentro deles, esse legalismo dentro deles, esse roubo, essa vontade de roubar dentro deles. O problema era o que estava dentro deles, não a vestimenta. Não tem problema, mas o problema era a maldade, o roubo que estava dentro deles. Então ele vai dizendo 40, seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior, Deus é o que fez os dois. Mas o exterior deles estava cheio de maldade. No 42, mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deuteronômio, se não me engano, 26. O dízimo, terceiro ano, separava-se o dízimo para os levitas, para os órfãos e para as viúvas, para os necessitados. Não quer dizer que só cada 3 anos que ia, ajudar os órfãos, viúvas e os estrangeiros necessitados. Sempre, claro,
O povo tinha que estar sempre ajudando as órfãs e as viúvas. Salmos vai dizer, o salmista vai dizer que Deus é o protetor dos órfãos e das viúvas, né? Então, o terceiro ano, Deus estabeleceu ali para o povo ter um padrão. Não, vocês têm que ajudar os órfãos e viúvas. Não quer dizer que somente a cada 3 anos eles tinham que ajudar. Não. Mas Deus colocou aquilo porque senão o povo ia se esquecer. Deus colocando essa lei de cada 3 anos, pegar os dízimos ali para os órfãos e para as viúvas. O povo já passava por cima muitas vezes. Imagine se Deus não colocasse nada. Então Deus não precisava ficar falando para o povo, ajuda os órfãos e viúvas. Ajuda os necessitados. Deus não precisa ficar falando isso. Deus não precisava ficar falando ajuda os órfãos e viúvas. Não. Mas Deus deixou, Moisés deixou escrito, né? No terceiro ano vocês terão os dízimos, né? E ali distribuirão órfãos, viúvas, os necessitados, os levitas das suas cidades. Se não me engano, Deuteronômio 26, 12 ou 13. Então, os dízimos eram ali para os levitas que não tinham herança. A herança dos levitas era Deus. Aqueles que cuidavam do templo, mas aqueles que estavam no ofício do templo. Esses recebiam os órfãos, viúvas e os necessitados. Para esses o dízimo era direcionado. Separava-se os grãos, separava-se ali o que tinha, a colheita. Os dízimos era isso, era a colheita. Tinha as ofertas em dinheiro? Tinha. Como a viúva em Lucas 21. Ela leva 2 moedas, que é todo o seu sustento, sem ninguém pedir, sem ninguém forçar. Ela, de livre e espontânea vontade, leva com amor, com carinho, ela dá com vontade, com paixão, aquilo ali. Então tinha um momento, sim. Mas os dízimos, aqui Jesus vem dizer, era a colheita que era distribuída para os levitas. Então a levita não come carne? Comia carne. Quando levava as ofertas alçadas, os levitas separavam uma parte, dependendo da oferta, e separava, e levantava, e separava aquela parte da carne para ele, né? Dependendo da oferta. Tinha oferta que era inteiramente queimada, tinha o holocausto que era todo queimado, tinha uns que não, tinha uns que separavam uma parte era queimada, outros era retirado para o levita, outros para a pessoa que levou a carne, depende da oferta. Mas os dízimos aqui que Jesus está dizendo é as colheitas. Então, você pega um pedacinho de hortelã, por exemplo, hortelã, e planta na sua casa, ela vai espalhar a rama. Ela fica aquela rama bonita, grande. Então os fariseus tinham essa hortinha na casa deles de chá. Hortelã, pegava ali, pesava, tirava 10% do ramo de hortelã. Levava para o templo, aquele ramo mostrando, né, como se fosse o homem mais santo do mundo. Tinha problema? Não tinha problema. Mas o problema era qual a intenção deles a fazer aquilo. Por que cargas d'água um levita que tem sua família, seus filhos, vai precisar de chá de hortelã? Que cargas d'água uma viúva que perdeu seu marido, não tem auxílio emergencial, não tem aposentadoria? Que cargas d'água uma viúva vai precisar de hortelã? Por que cargas d'água uma criança órfã perdeu os pais morreram, está desamparada? Por que cargas d'água uma criança vai precisar de hortelã? Só se estiver com tosse. Então a intenção dos fariseus, os fariseus não estavam pensando em ninguém. Os fariseus, quando levavam aquela hortelã, não estavam pensando nas órfãos, nas viúvas ou nos levitas que estavam no templo trabalhando. Eles pensavam neles mesmos, no retorno deles. Para eles ali, aquilo ali era como uma moeda de troca. Você fala, não, estou levando o dízimo de tudo, eu sou um homem santo, homem puro. Como eu já disse, não tem problema, se fosse com uma boa intenção, se o homem trabalhasse ali com hortelãs, tivesse uma colheita de hortelãs, levasse daquela plantação de hortelãs, a 10ª parte, tudo bem. Mas esse fariseu, a hortelã é que nascia no quintal da casa dele, é na hortinha dele que ele tinha a pachorra de tirar, pesar ali as 10ª parte e levar para mostrar que estava levando, para mostrar que era fiel. Isso ele fazia com todas as hortaliças. Então Jesus vem dizer, como Jesus mesmo disse, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Eles não tinham o amor de Deus. Eles não tinham, porque quando eles levavam, eles não estavam pensando naquele que chegaria, aquela hortelã.
Aquela pessoa que estava com fome, aquele órfão com fome, viúva com fome, o que eles iam fazer com a hortelã? Eles não tinham o amor de Deus dentro deles. E nem a justiça de Deus, não buscavam andar na justiça de Deus. Andar na justiça de Deus é isso. Jesus nos deu exemplo da justiça de Deus. Jesus nos deu exemplo de como andar em justiça do reino. Como que é a justiça do reino? Aquele que te ofendeu, você não ofende de volta. Aquele que te bateu, você não bate de volta. Aquele que te amaldiçoa, você abençoa. É fácil? Claro que não. Mas a luz que está em você, a luz que está em mim, essa nos capacita, essa nos dá graça, nos dá força para isso. Então essa é a justiça do reino. O reino é de ponta cabeça, é o contrário. Vocês deveriam fazer estas coisas, como eu disse. Sim, tudo bem, vocês poderiam levar ali as suas hortelãs, suas plantações de hortelãs, de hortaliças, tudo bem. Só que vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas, sem omitir o amor. Então está dizendo para eles, vocês estão no regime de Moisés, vocês estão sobre os mandamentos, está certo. Dizime mesmo, levem ao templo suas plantações, mas sem omitir o amor de Deus. Porque se eles estivessem com o amor de Deus, não fariam aquilo. Eles pensariam e falariam, meu Deus, o que esse raminho de hortelã vai ajudar? Posso fazer melhor. Eu não tenho plantação, mas vou comprar um pouco de trigo, vou levar no templo. Tá na lei fazer isso? Não tá na lei, mas isso está no coração de um homem de Deus. Não sou obrigado a fazer isso, mas eu vou fazer porque eu quero. Eu vou ajudar alguém, não porque eu sou obrigado, mas porque eu quero. Vou comprar aqui um molho de trigo e vou levar para o templo em oferta aos sacerdotes, aos levitas. Ou vou dar a alguém aqui. Conheço, sei onde as pessoas necessitaram, um órfão mora, uma viúva mora, levar um pouco de trigo para eles, fazer pão. Ou vou levar o pão pronto para eles. Eu sei onde eles moram. Então isso é o amor de Deus. 43. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e nas saudações nas praças. Então quando tinha uma festa, uma sinagoga, alguém importante vinha pregar, eles aquela briga. Quem era o mais importante? Então olha a cabeça deles. Um homem vai trazer a palavra de Deus. Um homem vai trazer ali a palavra de Moisés, ali algo novo. O sacerdote vem de longe, aquele professor, como Nicodemos era, vem de longe. Ele vai trazer algo de Deus para o povo. O povo fazia o quê? Brigava para ver quem ia sentar na frente. O povo era convidado para uma festa, ali para um banquete. Aquele banquete ia estar um professor muito conhecido e aquela briga para estar na frente. Não faz sentido. Não faz sentido. Para que essa briga? Querer estar sempre na frente um do outro. No momento santo, no momento que é como santo ali, que o povo ia ouvir a palavra de Deus, por que brigar? Sendo que todos iam ouvir a palavra de Deus. Não faz sentido, então aquilo era para eles aparecerem. Eles queriam estar ali e mostrar, não, eu sou o melhor, então eu estou na frente. Essas pessoas vão ver que eu sou importante, por isso que eu estou sentado aqui à frente. Isso é ridículo. Então eles eram egoístas. Eles não estavam naquelas festas para ouvir a palavra porque eles queriam, não, porque eles queriam aparecer. Eles queriam estar na frente de todos. Então eles, ai de vocês fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e nas saudações das praças. Eles gostavam de estar lá na frente, porque eram soldados, porque todos olhavam para eles e diziam, esse é um fariseu, um homem de Deus. O povo dizia, eles gostavam daquilo, eles gostavam do poder. Esse foi um dos motivos de crucificar o nosso Senhor, porque eles gostavam do poder. Eles não gostavam do povo, não gostavam da ralé, como eles diziam. Ele disse a Nicodemos, esse povo não sabe nada da lei. Esse povo gostava de aparecer. 44. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Ai de vocês. São sepulcros cheios de morte.
Não há vida em vocês. As pessoas passam sem perceber vocês. Vocês não têm relevância na vida de ninguém. Um sepulcro não tem relevância na vida de ninguém. Não tem relevância. Os ossos estão lá, mas não tem vida. Teve vida algum dia, mas não tem mais. Ai de vocês. Então, tomando a palavra no 45, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Os escribas estavam ali, os intérpretes da lei disseram: o Senhor também está nos ofendendo. E Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Então esses homens ensinavam as pessoas e colocavam pesos tão grandes sobre elas que nem eles carregavam. Eles diziam: vocês não podem fazer isso, aquilo e aquilo outro, mas eles mesmos faziam. Eles falavam para o povo: se você fizer isso, você vai para o inferno, você está condenado ao Sheol. Mas eles mesmos caíam naquilo que eles diziam. Porque isso não é a palavra da graça. A palavra da graça é o que, filho? Como diz João, capítulo 1, 1 João 1, 1 João 2, 1, perdão. Filhinhos, não pequeis. Lá João diz: não pequem. Aí você fica desesperado: meu Deus, não posso pecar. Como vou passar um dia sem pecar? Mas não acaba aí o versículo. João vai dizer: mas se pecarem, tende o advogado perante Deus, Pai, Jesus Cristo, homem. Então ele está dizendo: façam de tudo para não pecar, evitem o pecado. Como Jó, afaste da aparência do mal, afaste do ódio, afaste da fofoca, da inveja, afaste-se da aparência do mal. Afaste, mas se pecarem, tende um advogado fiel em quem levar sua causa. Isso é a graça de Deus. Sabemos que vamos pecar, sabemos que vamos errar. Vamos evitar. Fugir da aparência do mal, de todo ódio, de toda inveja, de toda mágoa. Quando alguém te machuca, evitar isso é fugir da aparência do mal. A mágoa está querendo vir? Foge da mágoa, fala com Deus. O ódio está querendo vir? Fala com Deus. A inveja está querendo brotar no coração? Fala com Deus. Entrega a Jesus Cristo. Foge dessa aparência, essa é a aparência do mal. A roda dos escarnecedores, daqueles que zombam, aqueles que derrubam as pessoas, aqueles que julgam, a roda dos escarnecedores. Foge dessa roda. Então, sobrecarregavam as pessoas com fardos, com leis tão grandes, tão pesadas, que eles não conseguiam carregar. Eles mesmos que falavam aquilo para eles não conseguiam. Mesma coisa de eu dizer para alguém: você não pode assistir TV, que TV é do Satanás. Mas na minha casa eu tenho uma TV de 50 polegadas. Então com um dedo eu não toco no fardo que eu dou para você. Com um dedo eu não carrego, nem toco no fardo gigante que eu ponho nas suas costas, aquilo pesado para você. Vai dizendo 47: ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Estarei encerrando? Então o túmulo dos profetas, que os pais deles, os seus descendentes mataram, eles edificavam, deixavam bonito aqueles túmulos. E diziam, por exemplo: esse é o túmulo de Jeremias, esse é o túmulo de Isaías, esse é o túmulo de Miqueias, que o seu próprio povo perseguiu, seu próprio povo matou. Quem que mais perseguiu Jeremias? Foi Nabucodonosor? Não, ao contrário. Nabucodonosor e o general disseram para ele: o general de Nabucodonosor: você quer vir para a Babilônia? Você pode escolher. Você pode ficar em Jerusalém ou você pode vir para a Babilônia. Lá você será bem tratado. Se Jeremias fosse para a Babilônia, ele seria bem cuidado lá. Mas Jeremias disse: não, eu vou ficar com o meu povo. Quem mais perseguiu Jeremias não foi lá de fora. Não foi os estrangeiros, mas foi o povo da sua religião. Foi o povo da sua fé. Foi o povo de Abraão. Quem mais perseguiu Jeremias? Que mais bateu em Jeremias e Amós? Quem mais bateu em Amós? Foi o povo da aliança.
Disseram para Amós: sai daqui, vai pregar lá para Jerusalém, não queremos você aqui. Quem mais machucou, né? Quem queria levar Elias à força à presença do rei? Foi o povo de fora? Não foi. Foi o rei de Israel, rei de Samaria. E fogo do céu desce e consome os soldados, porque as coisas não são feitas à força. Não é feita à força. Nem por força, nem por violência, diz nosso Senhor, mas ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor. Então eles edificavam ali e contestavam, sem querer, estavam afirmando que não, nós matamos os profetas, nossos pais. E eles estavam fazendo a mesma coisa com Jesus e fazem o mesmo ainda hoje. Hoje, se não existisse lei, se não existisse Constituição, pessoas estariam morrendo por causa da sua fé, porque estariam pregando o amor de Deus, pregando algo que o povo não aceita, que os fariseus não aceitam. Então, concluindo, qual era o problema dos fariseus? O problema era o interior. O problema era o que estava dentro deles, ou melhor, o que não tinha dentro deles. Eles não tinham amor de Deus, eles não tinham humildade do Senhor. Eles não tinham o amor de Deus dentro deles, eram vazios, eram mortos. E, ao contrário do amor, eles tinham ódio, eles queriam roubar, eles queriam saquear, eles queriam o poder, eles queriam sentar na frente, eles queriam poder. Eles estavam ali para aparecer. Eles estavam ali como imagem, eles estavam ali no poder. Um dos motivos deles matarem Jesus é que eles não queriam perder o poder. Que Roma olharia Jesus crescendo cada vez mais e diria: não, os fariseus perderam o controle. O templo já não manda mais, a religião agora está na mão desse homem. Então eles disseram: meu Deus, Roma virá e nos tomará o reino, o trono. Então foi um dos motivos, é o poder. Eles não se renderam a Jesus, o amor de Cristo, o amor do Senhor que abraçava a prostituta, o amor do Senhor que abraçava publicano, que era tido como roubador do povo, que tocava em leproso, purificava leproso, que ninguém queria saber de leproso, expulsava os leprosos. A Bíblia diz sim, a lei de Moisés diz sim, eles tinham que ficar fora do arraial, os leprosos. Mas não diz que você tinha que deixar os leprosos morrer de fome. Não diz que você tinha que desprezar os leprosos, que você tinha que odiar os leprosos, repugnar os leprosos. Não fala nada disso. Fala que tinha que ficar longe do arraial. Mas não que teria que ser excluído de tudo, que teria que ser zombado. Não diz isso. Então Jesus veio abraçando, Jesus veio mostrando o amor de Deus, o amor do Pai, que nem mesmo os discípulos muitas vezes não entenderam. Muitas vezes os próprios apóstolos não entenderam, foram entendendo conforme viam as coisas acontecendo. Como assim? Chega em Decápolis, veio endemoniado, correndo dos sepulcros, cai aos pés de Jesus, aquela libertação maravilhosa acontece. Aquele rapaz que tinha a vida prestes a acabar, com aquele mal dentro dele, agora é liberto, é um homem normal, um homem livre. Só que Jesus é expulso de lá porque as pessoas valorizavam mais os animais, valorizavam mais os porcos do que a vida do homem. O negócio lá era porcos, era venda de porcos. Povo que vendia porcos. Os porcos eram mais valorizados do que aquele homem. Então Jesus é expulso de lá. Então eles deviam ter refletido: meu Deus, Jesus, nós fizemos essa volta somente para curar, libertar um homem? Então aquilo devia mexer com o coração deles. Como assim? Não tinha multidões, não tinha muitas pessoas, só um homem. Um homem somente. Jesus fez toda essa volta para libertar um homem. Sim, porque uma vida é importante. A Bíblia diz que tem festa no céu quando você ganha um carro. Não. Tem festa no céu quando você ganha uma casa. Não. Nem quando você é curado de um câncer, não tem festa no céu. Mas quando uma alma se dobra aos pés do Senhor, quando uma alma volta a Cristo, volta ao seu Criador, a festa nos céus, a festa lá no alto, a festa por uma alma, como diz a parábola da ovelha, as 99 ficam lá, ele vai buscar aquela que está perdida.
Quando Jesus vai almoçar, aquela refeição, jantar com Levi, Mateus, os fariseus questionam. Falam, mas como pode? Está sentado cheio de pecador, cheio de homem que não segue nossas regras. Jesus vai dizer, quem precisa de médico é aqueles que estão doentes. Os sãos não precisam. Jesus não estava dizendo que os fariseus estavam sãos, não estavam doentes. Ele estava dizendo que aqueles homens assumiam que estavam doentes. Assumiam que precisavam de médicos, enquanto os fariseus não assumiam que precisavam. Para os fariseus, eles estavam puros, perfeitos. Então esse é o problema, o que está no interior. O que está em nosso interior? É maldade? O que está em nosso interior é a fome de poder? É a fome de dinheiro, de status? O que está em nosso interior? Por que queremos subir degraus? Por que queremos ser pregadores, cantores? Para ganhar poder, para ganhar status? Ou para fazer a vontade de Deus? Ou para levar o amor de Deus? Para levar o que Deus tem em nossa vida, o evangelho, a boa nova? Por que queremos chegar tão alto? Por quê? Se os nossos olhos forem bons, se nossos olhos forem sinceros, nosso corpo inteiro será luz. Mas se seus olhos forem maus, se você almejar coisas para o seu próprio eu, o egoísmo, o seu corpo inteiro será trevas. Os fariseus olhavam e queriam tudo só para eles, eram egoístas, tinham trevas dentro deles. Então que a gente fique com essa palavra, que o que vem estar dentro de nós é o amor de Deus. Que o que vem estar dentro de nós é o amor do Senhor, que nós ajudemos as pessoas por amor, que nós nos reunimos para louvar, adorar a Deus com amor, com paixão, que nós viemos fazer tudo com amor em nossa vida, nossa família tratar com amor, nosso próximo tratar com amor, próximo não somente aquele que é semelhante, amar o que é semelhante é fácil, amar o que é diferente de você que é difícil, amar quem pensa igual a você é fácil, amar quem pensa diferente de você que é difícil. Amar quem te ama é muito fácil. E amar quem te odeia? Será que é fácil? Então que a gente venha ter esse amor de Jesus Cristo no nosso coração, que esse amor venha crescer como um grão de mostarda que espalha aquela rama gigantesca, que venha crescer cada vez mais o amor de Deus. Que a gente venha sempre pensar no próximo, sempre pensar no outro, depois da gente. A gente vai colocar as pessoas, não simplesmente pensar em mim primeiro, não, pensar no próximo, pensar na sua família, pensar naquele seu amigo, pensar no seu irmão, orar por todos, orar uns pelos outros. Quem tiver ficar com essa palavra, Deus abençoe sua vida. Eu sou o Érico Oliveira, se inscreva nesse canal, ajude, dê um curtir, dê um like nesse vídeo, amém? Fiquem todos com Deus.